Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Matthew Ho, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima. Bom te ver. Matt, quero começar com... Você estava falando sobre isso antes de entrarmos no ar. Zoran Mamdani. O que há no argumento dele, em sua visão ou proposta, que ressoa com as pessoas? E o que está faltando nas políticas do Partido Democrata? O Partido Democrata decidiu não apoiá-lo mais tarde. No momento, eles o apoiam. Dizem que ele é o candidato deles. Então, o que há de diferente no argumento dele? Porque isso poderia ajudar o partido a pensar sobre a próxima eleição presidencial, por exemplo. Bem, Mamdani vai contra, ou pelo menos é isso que ele diz que vai fazer. E veremos. Acho que muita gente desconfia dele. Sabe, nós da esquerda estamos cautelosos por causa das nossas experiências com Obama, com a AOC, com Sanders, certo? Então todos nós temos um certo grau de ceticismo ao observá-lo, o que é lógico, seríamos tolos se fosse diferente. Acho que com a candidatura dele, o que toca as pessoas é a forma clara como ele expressa a injustiça do sistema. A capacidade de falar sobre desigualdade de riqueza, sobre quem tem e quem não tem, e sobre as soluções para isso. O desejo aberto dele de corrigir essa situação é o que chama a atenção das pessoas. A sensação de que este é um cara que realmente acredita que o caminho transformador para a nossa sociedade, no caso dele, em Nova York, é fazer coisas como oferecer creche para as pessoas, tornar o transporte público gratuito, aumentar seu uso e aliviar os custos que fazem as pessoas se afogarem nas despesas involuntárias da vida. Ele está dando grande ênfase à questão da moradia na cidade de Nova York. Seus predecessores, Eric Adams, Michael Bloomberg, todos permitiram que os aluguéis aumentassem em Nova York. De Blasio, acredito, conseguiu congelá-los algumas vezes. Mas você sabe, certamente o mais, bem, como a mídia corporativa dos Estados Unidos descreveria, o prefeito de Nova York mais bem-sucedido, diriam eles, é Michael Bloomberg. Eles não falam sobre sua relação com o empresariado, sua relação com os proprietários de imóveis. E assim, Mamdani está se alinhando fundamentalmente com a classe trabalhadora e a classe média. Isso é algo em que acho que Mamdani é inteligente, na forma como ele articula e explica suas políticas. Ele não está se alinhando especificamente apenas com a classe trabalhadora ou apenas com a classe média. Quando o ouço falar, percebo que ele fala de uma forma que confunde os dois, porque, embora viver de salário em salário com $30 mil por ano seja muito pior do que viver de salário em salário com 100 mil ou 150 mil dólares por ano, e eu sei que estamos falando de Nova York, então é ainda mais alto, ainda assim é viver de salário em salário. Então, muitas das ansiedades, frustrações, medos e raivas da classe trabalhadora se repetem na classe média. Claro, existem diferenças, mas quando olhamos para quais são os problemas fundamentais, são os custos fixos que as famílias americanas enfrentam apenas para viver, para chegar ao trabalho, para sustentar os filhos, coisas que poderíamos enfrentar coletivamente, coisas que poderíamos prover em conjunto. Então, seja em relação à creche ou ao transporte público, entram em jogo questões de saúde e educação. Todas essas coisas que são necessárias para nós. Ninguém pode negar que as pessoas precisam ir trabalhar. Ninguém pode negar que se você quer trabalhar, precisa de alguém para cuidar dos seus filhos. Ninguém pode negar que os custos de saúde nos Estados Unidos são arrasadores, são exorbitantes. São o produto de um sistema de saúde falido, imoral e criminoso, que tem poucos vencedores e muitos, muitos perdedores. E olhando para tudo isso e para a maneira como Mamdani se apresenta, seu caráter, sua aparência, sua inteligência, seu humor, ele consegue se retratar como um outsider, assim como Obama fez, assim como Donald Trump fez.
E talvez depois disso tudo, o melhor fosse todos nós simplesmente ficarmos calados e não dizermos nada. Mas eu acho que essa percepção de que as coisas estão tão ruins nos Estados Unidos em termos de para onde estão indo. Sabe, em relação a onde eu estive, para onde as tendências estão apontando. Acabei de ler um livro do final dos anos 1990, de Michael Parenti, que é um autor de esquerda, e eu nunca tinha lido esse livro específico dele antes. As coisas de que ele fala nesse livro, especialmente a desigualdade de riqueza, há 25 ou 30 anos, quando ele escreveu, seus argumentos parecem quase ingênuos agora. Quero dizer, as coisas pioraram muito. As coisas se desenvolveram e pioraram tanto ao longo das últimas quase 2 gerações, que o que achávamos que eram os problemas nos anos 90 não é nada comparado a onde estamos agora. Em termos de, todas essas realidades fundamentais da vida das famílias da classe trabalhadora e da classe média. E acho que é isso que empolga as pessoas em relação a Mamdani. A disposição dele de ter coragem, de ter fibra, de não ser um político tradicional. Sabe, eu não quero terminar isso sem dizer que o fato de ele ter ficado ali naquele palco do debate das primárias com, 10 outros políticos democratas. E todos eles, sabe, assim que surgiu a pergunta, para onde você vai primeiro como prefeito de Nova York? Sabe, todos eles, Israel, Israel, Israel. E Mamdani diz, eu não vou a lugar nenhum, sou o prefeito de Nova York, não o prefeito de Tel Aviv, ou algo assim. E as pessoas se identificaram com isso, as pessoas entenderam. E gostaram do fato de ele ter coragem de dizer isso. Então acho que se você junta o lado dele com a classe trabalhadora e a classe média, a forma como ele expressa os problemas que elas enfrentam, as soluções que propõe, junto com a coragem dele. Quando perguntaram, você acredita que Israel tem o direito de existir? Ele respondeu, não tem o direito de existir como um estado de apartheid. Quer dizer, exatamente. Exatamente. Quem está argumentando contra isso? Quem está articulando isso melhor do que ele? E como exemplo, ele segue na primária democrata e conquista a maior parte dos eleitores judeus democratas nessa disputa, sabe? Então acho que resumindo tudo isso, dá para entender por que as pessoas estão empolgadas com Mamdani e parece que ele está a caminho de uma grande vitória em Nova York. Vamos colocar uma ressalva nisso, claro, com a ideia de que qualquer coisa pode acontecer, e ele está deixando muita gente irritada com isso. Então, se algum evento Deus Ex Machina acontecer na próxima semana e mudar o resultado da eleição, acho que muitos de nós não ficaríamos surpresos. Mas, tirando isso, tudo indica que ele será o próximo prefeito de Nova York. Since you've mentioned Barack Obama, Matt, Sim, já que você mencionou o Barack Obama, Matt, ele esteve no Reino Unido nos últimos 2 ou 3 meses, 3 vezes. E ele está falando, Matt, sobre essa nova forma de jornalismo, com restrições regulatórias do governo. Eu estava me perguntando até onde ele chegou desde então, sabe? Já que ele era professor de direito constitucional, Exatamente. Ele era incrível naquela época. Eu me lembro dele falando. E olhando para o Barack Obama hoje, me parece que todo o conceito de neocons se transformando em neoliberais, sabe? Aqui está o que ele disse, Matt. Quero saber a sua opinião sobre isso, porque está relacionado ao que nós dois estamos fazendo aqui. O que precisamos fazer é começar a experimentar novas formas de jornalismo e novas maneiras de usar as redes sociais, de modo que reafirmem os fatos e separem fatos de opiniões. Queremos diversidade de opinião, não queremos diversidade de fatos. Isso, acredito, é uma das grandes tarefas das redes sociais. Aliás, isso exigirá alguma atuação do governo, algumas restrições regulatórias em torno desse modelo de negócio, de uma forma que seja consistente com a primeira emenda,
mas que também reconheça que há uma diferença entre essas plataformas e um modelo de negócio que dá destaque às vozes mais odiosas, mais polarizadoras ou mais perigosas. Perigosas no sentido de incitar a violência. E isso, acredito, será um grande desafio para todos nós enfrentarmos. That I think is going to be a big challenge for all of us that we're going to have to undertake. Sabe, algumas partes do que ele está dizendo são bonitas. A outra parte é perigosamente assustadora, porque quando você diz os fatos, quem vai definir o que são os fatos? Este é o problema. Exatamente. Exatamente isso, Nima. Exatamente. Esse é todo o caso aí. Esse é o ponto todo. Você ouve as palavras dele só por causa do livro que estou lendo agora sobre John Brown, acho que pelas definições de Barack Obama, sobre aqueles que são mais polarizadores ou que têm uma diversidade de fatos ou que provavelmente incitam violência de alguma forma. Bem, por essa medida, na primeira metade do século XIX, teria sido necessário censurar o movimento abolicionista nos Estados Unidos. E podemos citar muitos exemplos. Sabe, essa ideia, o seu ponto sobre quem está estabelecendo os fatos, a maneira como ele até diz isso, reafirmar o abolicionismo, como se eles já existissem em alguma narrativa, em algum dicionário, em alguma forma correta, um repositório que é controlado, guardado e administrado pelo governo, essencialmente é o que você vai ter. E os democratas e os republicanos também são terríveis nisso. Mas sabe, durante a presidência de Barack Obama, nem será severo e distaduritense. As revelações de Edward Snowden sobre a vigilância e espionagem em massa do público americano pelo governo dos Estados Unidos, algo que o governo Obama basicamente reforçou, levaram Snowden ao exílio e resultaram na perseguição de mais denunciantes do que em qualquer outra administração presidencial anterior. Mas o efeito inibidor que isso teve sobre os jornalistas, sobre a mídia, essa ideia de que o governo estará no meu computador, goste eu ou não, fez as pessoas pensarem, é melhor eu seguir a linha. Sabe, houve pesquisas de opinião pública e estudos mostrando que isso teve um efeito inibidor. A PEN América, não, desculpe, a PEN International, a grande organização literária, fez um estudo que confirmou exatamente isso, mostrando que jornalistas estavam se autocensurando. Os jornalistas foram intimidados pela realidade do programa de espionagem do governo dos Estados Unidos. E então, a PEN América, é claro, foi lá e deu um prêmio a Barack Obama por seu apoio à primeira emenda, mesmo quando a PEN International havia acabado de publicar aquele estudo. Quero dizer, a realidade é que, independentemente de como as pessoas nas instituições afirmem seu compromisso com a primeira emenda, com a liberdade de expressão, com uma imprensa livre, elas vão jogar tudo isso fora, vão descartar. Se acharem que podem de alguma forma ter mais sucesso, que podem se beneficiar ao abandonar esses princípios. Então a ideia de que os jornais ou os veículos de mídia tradicional vão lutar contra algo assim, simplesmente não é verdadeira. Já vimos isso. Certamente vimos no caso de Julian Assange. Só quando o conselho de administração dele se sente ameaçado é que fazem alguma coisa. Agora eles fazem coisas como sair do Pentágono, a grande mídia tradicional, em um espetáculo, uma espécie de teatro. O que, veja bem, é outra questão em que poderíamos entrar sobre o quão estúpido foi o Pentágono de Hegseth por fazer aquela bobagem com a mídia quanto um corpo de imprensa leal. Quero dizer, de vez em quando, eles podiam fazer algo que o Pentágono não gostasse, mas em todos os outros dias iriam apresentar seus relatórios exatamente do jeito que o Pentágono queria. Mas voltando ao que você estava dizendo sobre Obama, sim, isso é incrivelmente perigoso, porque realmente é. E esse é o perigo da IA, e já estamos vendo isso. Quando você digita algo e pergunta ao seu bot ou plataforma de IA favorita, as informações que ela te dá se encaixam totalmente dentro dos limites definidos pelos desenvolvedores.
E assim, à medida que vemos quem são esses desenvolvedores, à medida que essas plataformas de IA se tornam mais consolidadas, mais autoritativas, torna-se ainda mais importante perguntar: quem são as pessoas que dizem à IA o que é correto? Quem são as pessoas que dizem à IA quais são os fatos, quais opiniões são polarizadoras demais? Então Barack Obama, acho que ele estava tentando ser futurista ou visionário. Claro, ele também estava sendo partidário, tentando insinuar que os perigos vêm todos da direita nesse caso. Mas a realidade é que quando analisamos o que ele disse, há um perigo muito real e sombrio na ideia de controle governamental ou oligárquico da mídia. Algo que sempre existiu, mas que só tende a piorar. In 6 hours, Donald Trump gonna Em 6 horas, Donald Trump vai se encontrar com Xi Jinping, se não me engano, na Coreia do Sul. E ele está otimista em relação à reunião. Observando o que Pete Hegseth disse sobre a ameaça se deslocar da China para o Japão, não sei como eles podem fazer isso, porque é preciso preparar o ambiente antes da reunião. É preciso criar algo, sabe, que ressoe com o seu interlocutor. Não vejo esse ambiente sendo moldado pela administração Trump. Aqui está o que Pete Hegseth disse, Matt. Here is what Pete Hegseth said, Matt. O ministro e eu discutimos hoje que a situação de segurança ao redor do Japão e na região continua, como ele disse, e nós concordamos, grave. As ameaças que enfrentamos são reais e urgentes. O crescimento militar sem precedentes da China e suas ações agressivas falam por si mesmas. É por isso que a agenda de paz através da força do presidente Trump é tão importante. Yeah. É, porque a China precisa, sabe, eles não têm nada a ver com o Japão, na minha opinião, militarmente falando. Eles não precisam lutar entre si, afinal. O que é isso, na sua opinião? Como isso vai ajudar a posição dos Estados Unidos nas negociações com a China? Help the United States position in negotiating with China. I mean, there's been the long historical Quer dizer, existe essa longa hostilidade histórica, animosidade, conflito entre o Japão e a China. E agora com a nova primeira-ministra conservadora, Sanae Takaichi, que é uma revisionista da Segunda Guerra Mundial, certo? Ela visita os santuários dedicados a criminosos de guerra japoneses. Ela quer reescrever os livros de história do Japão, para que pareça que o Japão foi a vítima da Segunda Guerra Mundial e não o agressor. E certamente, em termos mais concretos, ela diz que vai dobrar os gastos militares do Japão. Você sabe, o Japão acabou de adquirir mísseis Tomahawk para seus navios. Sabe, quero dizer, tudo isso é direcionado à China, e ninguém se deixa enganar quanto a isso. Existem forças dentro do Japão, é claro, que veem um benefício real em manter essa hostilidade. Assim como Donald Trump, tenho certeza, está tentando fazer agora com sua visita à Coreia do Sul, antes de se encontrar com Xi. É o mesmo tipo de coisa. Precisamos garantir que nossas alianças com esses países sejam fortes e que não estejamos perdendo terreno. E então, sabe, essa necessidade de manter as alianças é algo que, à medida que observamos o desenvolvimento do governo Trump, vemos que há um método por trás da loucura deles e que eles são mais realistas em sua prática do que ideológicos. Certamente, você vê isso com o que está sendo chamado de doutrina Monroe na América Latina, certo, no hemisfério ocidental. Mas você também vê isso com o compromisso contínuo com Israel, que, como você sabe, é tanto ideológico quanto político. Mas também há um aspecto realista nisso. Talvez realista não seja a palavra certa, mas existe a ideia de manter os europeus no nosso bolso. Então, garantir que os estados vassalos da Europa continuem sendo nossos estados vassalos, se isso significa que temos que acompanhá-los em questões como a Ucrânia, então é isso que faremos. E em troca, obteremos o apoio deles em questões como o Irã. Então, acho que a constatação é que estamos em um mundo multipolar.
E é por isso que digo que há uma visão mais realista, na minha opinião, nos planos de Trump ou na política externa de sua administração, do que muitas pessoas reconhecem. Acho que muitos de nós olhamos para isso e vemos de forma fragmentada, ou vemos como algo ideológico, ou interpretamos tudo como uma tentativa vaidosa de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou baseada em animosidades pessoais. Vou impor tarifas ao Brasil porque aquele cara, o Lula, é um idiota. Ele prendeu meu amigo Bolsonaro, certo? Quero dizer, isso existe, está lá. Mas também há, novamente, acredito eu, um plano maior, uma estratégia, por assim dizer. E assim, manter as alianças que são necessárias para enfrentar, mas também para, você sabe, o que vemos na imprensa agora sendo chamado de friendshoring. Essa ideia de que os Estados Unidos não podem reconstruir sua capacidade de manufatura, que não podem reconstruir sua base industrial. Como se tivéssemos que continuar sendo um país de importadores por uma série de razões econômicas, financeiras e monetárias. Mas podemos ter amigos que estarão em termos muito melhores conosco, e suas instalações de manufatura, suas fábricas, suas exportações para nós, virão de países cujas capitais são nossos vassalos. Certo. Mas, novamente, ao perder essa ideia ou deixar de se apegar a ela, eu diria que o governo Biden ainda sustenta a noção de que os Estados Unidos são a única superpotência do mundo, que ainda existe uma hegemonia americana. Acho que o governo Trump entendeu que isso acabou. Não vai voltar. Então, precisamos fazer tudo ao nosso alcance agora para reforçar o que pudermos. E isso inclui coisas, sim, garantir presença no Japão e na Coreia do Sul. Dá para ver como esses países preferem permanecer. Pelo menos suas classes dirigentes, certo? Pelo menos aqueles que estão no poder, comprometidos em manter o status quo, mesmo como vassalos de um império em declínio e fracasso. É melhor do que seguir por conta própria, arriscando-se no desconhecido, ou como quer que você queira descrever isso. Então, na Coreia do Sul, eu nem vejo isso com o presidente sul-coreano dando a Donald Trump. Isso vem depois que o primeiro-ministro do Japão, Takashi Takashi, não tenho certeza se estou pronunciando o nome corretamente, disse que iria indicar Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Não sei se você viu isso. Mas na Coreia do Sul, hoje ou ontem, mesma coisa, não sei como estão os fusos horários. O presidente sul-coreano concedeu a Donald Trump a medalha de honra por seus esforços pela paz, além de uma coroa dourada. Sabe, quero dizer, dá pra ver a súplica aqui. O jeito como estão beijando o anel, se ajoelhando e beijando o anel, e reafirmando seu papel no Império Americano nesse novo mundo multipolar. Eu sei que você acha que é um erro. Eu acho que é um erro. Aposto, tô presumindo, que 95, 96, 97% das boas pessoas que estão nos assistindo agora acham que é um erro, sabe? Mas é assim que as coisas estão indo. E então, sabe, o Hegseth batendo os tambores como fez, esse é o viés dele, é o chauvinismo dele, é a ideologia e as crenças dele. Mas isso ajuda tanto com os japoneses, os coreanos, os australianos, outros dentro da ASEAN, sabe, por toda a Ásia Oriental, que podem apontar e dizer, ah, sim, a China é o verdadeiro vilão na nossa vizinhança, e é mais forte do que todos nós. E então, se não continuarmos comprometidos com os americanos, vamos perder toda a nossa autonomia. Sim, seremos fantoches dos americanos, seremos vassalos, mas apenas nas coisas que importam para eles. Mas se a China for nossa chefe, se a China for a hegemonia aqui, indiscutível, então ela controlará todos os aspectos de nossas vidas no leste asiático. E é esse o discurso do medo. É essa a ameaça que é lançada por aí. E é por isso que, junto com o fato de que eles gostam da vida que têm agora, não querem abrir mão do poder e do conforto que vem com o fato de serem, digamos, vassalos do império, esses, sabe, querem manter o status quo. Esses líderes asiáticos estão, por assim dizer, ajoelhando-se e beijando o anel do imperador Donald Trump. Adoro que esses países reconheçam, sabe, a obsessão do Trump por ouro e tudo mais, né?
Yeah, he Right. goes And it to was like, the- I don't know yeah, if he you- goes I don't know if you to- saw- I don't Eu não sei se você viu The Crown, mas era como algo saído de um filme de fantasia. Sabe, aquela coisa enorme, dourada, com torres saindo dela. E aqui era a mesma coisa. O metal não era simples. Era ornamentado. É. E então eles sabem exatamente quem é esse cara. Foi assim que me perguntaram outro dia sobre Israel. O Trump realmente tem os israelenses na coleira? E eu disse que não. Ele não tem os israelenses na coleira. Eles acabaram de matar 46 crianças ontem à noite em ataques aéreos. É claro que ele não os tem na coleira. Mas o que os israelenses entendem é que, veja, só precisamos apaziguar esse vigarista-chefe na Casa Branca. Nós só precisamos garantir que ele, e depois seus capangas, Jared Kushner e Steve Witkoff, estejam satisfeitos. Temos que garantir que eles recebam a parte deles, certo? E então podemos fazer o que quisermos. Não podemos fazer nada muito vulgar ou que os deixe muito desconfortáveis. É por isso que os israelenses ficaram tão irritados com os partidos de extrema-direita na semana passada, ou 2 semanas atrás, quando votaram para anexar a Cisjordânia. Porque foi demais. Foi muito exibido, muito explícito, certo? Precisamos anexar a Cisjordânia aos poucos. Vocês vão estragar tudo, tentando fazer tudo de uma vez. Foi basicamente isso que quase toda a classe política israelense disse à extrema-direita, com exceção de alguns centristas e esquerdistas. E quero dizer, um punhado provavelmente é uma supercontagem. Mas sabe, essa ideia de que, bem, para continuar esse raciocínio, acho que Israel também sabe que o Congresso dos Estados Unidos não perdeu a fé neles. O povo americano pode ter perdido. É só olhar as pesquisas de opinião pública. Mas o Congresso americano não perdeu. Sim, houve alguns membros democratas do Congresso que disseram: não vou aceitar financiamento da AIPAC no próximo ciclo. Ótimo. Maravilha. Não significa nada. No geral, o Congresso ainda está com Israel, e eles entendem isso. E a mídia corporativa certamente ainda está com Israel. Então, sabe de uma coisa? Acho que vou deixar por isso mesmo. I'll just leave it at that. Matt, Trump says that nothing will jeopardize. Matt, Trump disse no Japão que nada colocará em risco o cessar-fogo em Gaza. Mas Israel está atacando Gaza. Como você mencionou, eles estão matando civis. E como ninguém sabe quem matou esse soldado israelense, estão dizendo que um soldado israelense foi morto pelo Hamas, eu não sei quem foi o responsável. É por isso que eles estão atacando. Was responsible, but that's why they're attacking. Sim, a imprensa israelense está dizendo que o próprio governo israelense, não lembro se a fonte era da coalizão governista ou das forças de defesa de Israel, mas a imprensa israelense hoje está dizendo que o governo ou o exército israelense afirmam que muito provavelmente esse cara não tinha ligação, que esse ataque não estava conectado ao comando do Hamas, que se trata de um grupo separatista que se desligou, foi cortado o Hamas e está agindo por conta própria. É a mesma coisa, mas eles se nos portam. O rei serve por heréis. But they don't care. Any excuse for them is good. It's like this thing with the bodies being returned. É como essa questão dos corpos sendo devolvidos. Quantos desses corpos, os 12 corpos restantes, precisam ser devolvidos ou estão em áreas sob controle do exército israelense agora, às quais os palestinos não conseguem ter acesso? Certo? Quero dizer, isso é tão farsesco. É tão absurdo como isso é apenas um ardil, um truque, um esquema para permitir que Israel reacenda seu genocídio sempre que quiser. E todo mundo aceita isso. Quero dizer, você lê esses artigos, seja no The Wall Street Journal ou no USA Today, e eles não mencionam o contexto. Eles sempre fabricam o argumento para que Israel possa retomar seu genocídio quando bem entender. How long does it take, in your opinion, to everything? Quanto tempo você acha que leva para tudo mudar, para tudo desmoronar? Porque eu não vejo isso. Sabe, o cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel? Bem, Israel continua atacando o Hezbollah. Mas o caso do Hezbollah é totalmente diferente quando se olha para a situação do governo no Líbano e o tipo de atividades que acontecem entre as duas partes. Mas quando se trata de Gaza, é muito mais frágil. Você observa a situação, e eu não sei como. Por
porque Rubio disse que eles estão se defendendo com esses ataques contra civis. E ao apresentar esse tipo de argumento, isso não vai ajudar se a intenção for realmente manter o cessar-fogo. Certo é. De alguma forma, de acordo com o governo americano e com a imprensa americana, os israelenses têm o direito de massacrar dezenas de crianças porque um soldado ocupante foi morto. Quero dizer, é a completa moralidade disso, a contradição com os direitos naturais e a lei natural, assim como com o direito internacional. Quero dizer, é evidente. E ainda assim, temos uma classe dominante nos Estados Unidos, para a qual não importa se a maioria dos americanos agora é contra Israel e seu genocídio. A classe dominante está bem com isso por várias razões bastante banais. Porque seus amigos são sionistas e eles não querem ter uma conversa desconfortável no, coquetel. Quero dizer, é assim que grande parte da classe dominante opera, não é? Então a rapidez com que tudo pode desmoronar. Acho que isso já está embutido nos mecanismos desse acordo. A sua vagueza, a falta de garantias impostas a Israel, a ausência de qualquer tipo de mecanismo de aplicação que possa ser executado. A forma como os israelenses têm desrespeitado o acordo de cessar-fogo nas últimas semanas. Antes de ontem, acho que os palestinos estavam relatando que Israel havia violado o cessar-fogo em cerca de 80 ocasiões diferentes. Isso significa 80 ataques aéreos, ou disparos de tanques, ou metralhamentos ocorrendo nas últimas semanas. Então agora já são cerca de 150 palestinos mortos e centenas de feridos durante este cessar-fogo. A entrega de ajuda tem sido apenas uma fração do que deveria ser. Apenas cerca de 15 ou 20% é entregue diariamente, como deveria ser. E não há fiscalização disso. O exército israelense continua ocupando 55-56% de Gaza, e Netanyahu diz que vão tomar mais. Quero dizer, tudo ali foi montado para parecer assim, e está exatamente como muitos de nós esperávamos que ficasse. Acho que tudo se resume aos cálculos tanto dos israelenses quanto dos americanos. Donald Trump não quer que pareça muito ruim. Ele ainda nutre esperanças de ganhar um prêmio Nobel da Paz, mas também quer investimento em Gaza em algum momento. Ele quer construir seus resorts, torres e cassinos, Trump, ou o que for. Então não quer afastar essa possibilidade. Aqueles que talvez estejam dispostos a colocar centenas de milhões ou até bilhões de dólares nesse esquema. Ao mesmo tempo, há Netanyahu e sua coalizão. Eles têm eleições dentro de um ano. Elas precisam acontecer, acho que até o fim de outubro do próximo ano, então podem vir antes. Então, é politicamente aceitável para Netanyahu deixar 12 corpos para trás nos escombros de Gaza? Acho que não, certo? Acho que não. Então, qual é a avaliação dele sobre como lidar com tudo isso? E, ao mesmo tempo, equilibrar isso com a questão, conseguimos de Gaza o que queríamos? Já é limpeza étnica suficiente para nós? Ou precisamos de mais? Não há espaço suficiente, tanto para as torres de Trump, quanto para os trailers dos colonos de Daniel Weiss entrarem em Gaza. Isso é suficiente para Smotrich e Ben-Gvir, ou precisamos continuar com isso? Equilibrando isso com, olha, vamos lá, precisamos começar a anexação da Cisjordânia. Só matamos 200 palestinos até agora este ano na Cisjordânia. Só matamos 40 crianças na Cisjordânia este ano. Precisamos fazer mais disso. Eles só queimaram dezenas de milhares de oliveiras nesta colheita, mas há milhões de outras. Alguns milhões de oliveiras. Precisamos fazer melhor nisso. Não podemos fazer isso se estivermos focados em Gaza. Precisamos começar a prestar atenção à Cisjordânia. E como você apontou, Líbano, Síria, Irã, eles estão sempre pairando sobre nós. Então, assim como se o Iêmen decidir continuar lançando mísseis contra eles. Mas acho que a situação do Iêmen é algo que eles sentem poder administrar à distância. A questão do Irã, eu realmente gostaria de ter uma intuição melhor, quanto mais uma análise sobre o que vai acontecer com o Irã.
Mas certamente, em relação ao Líbano, se formos pelo que os americanos estão dizendo, parece que os israelenses estão tentando reafirmar seu controle sobre o sul do Líbano. Eles intensificaram suas atividades e mataram mais de 100 civis libaneses durante o cessar-fogo. Houve centenas, talvez milhares de violações. Hundreds and hundreds of violations, maybe thousands. They've attacked United Nations forces. Eles atacaram as forças das Nações Unidas. Deus abençoe a Unifil, os capacetes azuis da ONU. Eles derrubaram um drone israelense outro dia, então pelo menos finalmente reagiram nesse sentido. Não que isso diminua o fato de terem enfrentado Israel no ano passado, porque realmente enfrentaram, especialmente os irlandeses e alguns outros que estavam lá. Mas se considerarmos o que Organes e Barak, os embaixadores americanos na região, estão dizendo ao Líbano sobre como há apenas uma última chance, que se não desarmarem o Hezbollah, Israel vai intervir. Sabe, os libaneses queriam iniciar negociações com Israel há algumas semanas sobre toda essa situação. E Tom Barak, o enviado americano, você sabe, diz a eles que logo de cara, as negociações não vão avançar porque eles querem discutir o fato de Israel não poder bombardear o Líbano. E isso é algo inaceitável para os israelenses. Então, sabe, seja para manter essa pacificação, essa perturbação contínua, como quer que se queira chamar, acho que pacificação e perturbação são basicamente sinônimos no léxico israelense quando se trata de seus esforços militares, diplomáticos e políticos. Mas, se você olhar por esse ângulo, no sentido do que os israelenses querem manter, eles querem continuar fazendo o que fizeram no último ano ou querem reexpandir suas operações? E você sabe, isso é algo que está surgindo. Então há muitas coisas que são possíveis. Eu nem cheguei a falar sobre a Síria. Há muitas coisas que os israelenses poderiam fazer para, eu acho, primeiro, solidificar ou continuar solidificando sua primazia na região, como eles a veem. E segundo, fortalecer as chances de Benjamin Netanyahu vencer a reeleição, mantendo a ele e ao seu grupo no poder. Acho que muitas dessas coisas precisam começar a acontecer no próximo mês ou dois, para garantir que haja tempo suficiente, um intervalo suficiente, para que isso tenha os efeitos políticos em Israel que Netanyahu e seu pessoal desejam. Netanyahu and his folks want. Tom Barak said that he was sending. Tom Barak disse que estava enviando um aviso final ao governo do Líbano. Ou vocês desarmam o Hezbollah, ou Israel fará isso à força. Você acha que ele entende a complexidade da questão? Porque desarmar o Hezbollah, isso simplesmente não vai acontecer. É um pensamento ilusório, na minha opinião. Would not happen. It's somehow wishful thinking, in my opinion. Yeah, I don't know with that guy. So much comes out of his mouth that eu não sei sobre esse cara. Sai tanta coisa da boca dele que não dá para saber simplesmente ignorante sobre o assunto, como você descreveu, Nima, ou se ele tem consciência do que faz, mas quer provocar alguma coisa. Tipo, vou ameaçar os libaneses, e isso vai fazer eles agirem. Será que esse é o raciocínio maluco por trás dessas ameaças e advertências? Ele fala demais, o que é bom para nós, porque revela um pouco das discussões internas entre os americanos e o que eles pensam sobre a política no Oriente Médio. Mas sabe, ele é sintomático dos esforços diplomáticos americanos, não só deste governo, mas também dos anteriores. Quero dizer, se você observar, por exemplo, a maneira como Brett McGurk e Amos Hochstein, os dois principais assessores de Biden para o Oriente Médio, se comportaram ao longo de 4 anos, a forma como se apresentaram aos países de toda a região, incluindo os ultimatos ao Líbano, e depois, mais notoriamente, ou mais infamemente, as reportagens do ano passado, que basicamente diziam que Hochstein e McGurk foram os dois que deram a Israel o sinal verde para iniciar sua campanha no Líbano. Se bem me lembro, a citação atribuída a um dos dois, ou parafraseando, dizia que eles viam a ação militar israelense no Líbano como uma forma de estabilizar a região. Isso realmente mostra suas próprias crenças, seus próprios vieses, seu próprio entendimento de como a região deveria ser.
bem como sua falha em compreender o papel que Israel tem desempenhado na região há décadas. Matt, there is a report from Israeli Knesset. It says Matt, há um relatório do Knesset israelense dizendo que descobriu que soldados e reservistas israelenses representaram 78% de todos os suicídios em Israel em 2024. É impressionante ver isso. Foi um aumento em relação a, você sabe, 17% em 2023. Passou de 17% para 78%. É enorme quando você olha a diferença entre os dois. E como... Eu não sei como Netanyahu consegue convencer a sociedade sobre o que está acontecendo. O que ele está fazendo. Em todos os aspectos, não é só a economia, porque esses soldados, essas pessoas, estão lutando há mais de 2 anos e eles vão voltar. Você entende o que está por trás desse tipo de suicídio? Porque eles viram algo que ninguém mais experimentou antes. Bem, acho que não se trata tanto de ver, mas de agir. De que eles são perpetradores, de que fizeram ou deixaram de fazer coisas que violaram ou transgrediram suas crenças, sua moral, sua religião e assim por diante. O termo é chamado de lesão moral. Mais especificamente é chamado de PITS, estresse traumático induzido por perpetrador. A lesão moral é encontrada em todo o mundo, em todos os tipos de ocupações, mas tem uma categoria especial dentro das Forças Armadas e entre veteranos. E o mesmo vale para o PITS. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja por ação deliberada ou acidental, ou até mesmo por inação. Não posso enfatizar isso o suficiente. Então, eu poderia imaginar que muitos desses soldados israelenses que tiraram a própria vida talvez não tenham puxado o gatilho. Talvez não tenham sido os que atiraram nas crianças, por exemplo, mas estavam ao lado de quem o fez e não o impediram. E em suas mentes, ao longo da vida, se alguma vez tivessem sido confrontados com a ideia de o que você faria se estivesse numa situação assim, eles falharam em agir. E, portanto, essa ferida moral que ocorre é uma devastação, uma destruição, um arrancado alicerce moral de uma pessoa. E isso resulta em um lugar incrivelmente sombrio, profundamente angustiante. E veja, se você observar os estudos que o governo americano, especialmente a administração de veteranos, publicou, assim como as pesquisas realizadas por vários estados e universidades, verá que há uma conexão clara entre suicídios de veteranos, combate e, muito frequentemente, culpa, arrependimento, vergonha ou essa lesão moral. Na verdade, o estudo mais antigo de que tenho conhecimento vem, acredito, de 1990, conduzido pela administração de veteranos, que constatou que o melhor indicador de suicídio entre veteranos do Vietnã era a culpa relacionada ao combate. E isso é, as pessoas não acreditam em mim. Você pode entrar em contato comigo, eu te envio os estudos. Você pode acessar o site dos Institutos Nacionais de Saúde e verificar por conta própria. Existem dezenas de estudos mostrando essa conexão, não apenas com veteranos americanos, mas com veteranos de todo o mundo. E não apenas, sabe, para chegar ao ponto mais amplo da conexão da guerra aqui. Não apenas nessas guerras ruins, não apenas nesses genocídios, não apenas nessas ocupações ilegais, mas em todas as guerras. Então, em 2010, o estado da Califórnia fez um estudo com seus veteranos e descobriu que os veteranos da Segunda Guerra Mundial estavam se suicidando em taxas 4 vezes maiores do que seus colegas. Esses eram homens que naquela época estavam com mais de 70, 80, até 90 anos. A guerra havia terminado havia 7 décadas. Essa foi a boa guerra. Esses são os homens que derrotaram a Alemanha nazista e o Japão imperial. E todos aqueles anos depois, por causa do que haviam participado, por causa do que haviam feito, eles ainda sofriam. E eles eram os mocinhos, eles usavam os chapéus brancos. Ainda assim, estavam se matando em taxas 4 vezes maiores do que seus colegas. Então, o que estamos vendo com o nível de suicídio entre os veteranos israelenses não é surpreendente. Acho que é uma aflição que os acompanhará por muito tempo. Eles têm tido altas taxas de suicídio entre seus veteranos.
É isso que ser uma força de ocupação faz com você. Sabe, certamente não é surpresa ver isso. E a maneira como isso provavelmente será tratado é a maneira como o governo americano costuma lidar com essas coisas. Eles vão encontrar formas de falar sobre o assunto. Vão parar de divulgar os dados ou vão divulgá-los de um jeito difícil de decifrar. E só mais um ponto sobre isso, porque isso me incomoda muito. A última vez que o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos apresentou dados que você realmente podia analisar e dizer: ah, veja, aqui estão as taxas dos homens e mulheres que foram à guerra no Iraque, em comparação com os que não foram, em comparação com a população geral ou com seus pares. A última vez que fizeram isso foi em 2014. Pelo que eu sei, o VA fez isso por 2 anos, fornecendo essas informações. E então eles pararam, porque a taxa de suicídio entre veteranos americanos do Iraque e do Afeganistão era, dependendo do sexo e da idade, de 6 a 14 vezes maior do que entre seus pares. Certo. Então você sabe, especialmente se eles estavam na infantaria, se eram das forças de combate, se estiveram em combate, etc., as taxas eram muito mais altas. Mas sim, a lesão moral é algo real. Homero escreveu sobre isso. Shakespeare escreveu sobre isso. Você sabe, isso sempre existiu. E o que os soldados israelenses estão passando? Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu mesmo. Deus, é por isso que eu odeio tanto isso. Porque me faz não sentir empatia, entende? Eu vejo algo acontecendo. E quando ouvi sobre aquele soldado que foi morto em Rafah, pensei, bem, ele merece, certo? Ele era só um garoto idiota. Eu conheci soldados israelenses. São garotos que acabaram de sair do ensino médio, a maioria deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles realmente não querem estar lá. Eles querem, sabe, ver pornografia, jogar videogame, beber cerveja. Sabe o que quero dizer? É isso que eles querem. Mas esse foi meu primeiro pensamento. E eu já tive esse pensamento muitas outras vezes. E eu odeio isso. Odeio que esse genocídio tenha gerado um coração tão negro em mim. Já era ruim o suficiente por causa do meu tempo de guerra. Mas isso, realmente... E eu acho que muita gente... Digo isso porque sinto que muita gente passa por isso também. Só para você saber, você não está sozinho se tiver esses pensamentos. Sim. Acho que na psicologia dizem que a testemunha de um crime também é uma vítima do crime. Sim. Somos seres humanos. Somos influenciados pelo que vemos e que vivenciamos. Nós existimos. E não existimos em um vácuo. Não existimos sem contexto ou influência. Nossas instituições, seja a educação ou o exército, nos condicionam para certas coisas. E há também muitas influências passivas. Nossa mídia, seja o noticiário ou a indústria do entretenimento, também nos condiciona. Assim, desenvolvemos uma visão de nós mesmos, uma visão do nosso país, em que estamos usando o chapéu branco. Acho que é isso que acontece com muitos americanos quando vão para a guerra no Iraque, no Afeganistão ou no Vietnã. Eles percebem que não é bem assim. E então você se encontra em um contexto que novamente é de guerra. Não importa o quanto você acha que é moral, ou o quanto acha que seus esforços são morais. Então, novamente, você está lutando contra o Japão imperial ou os nazistas. Você ainda faz parte de algo que é uma força sobre-humana, que por sua própria natureza é imoral. Talvez seja até amoral, porque simplesmente não se importa. E você acha que vai ser um agente da sua moralidade ou da moralidade da sua narrativa? Não, essa guerra vai fazer de você um agente da imoralidade dela. E então, sabe, é isso que acontece. E é por isso que, de certa forma, eu disse, eu fiz o ponto sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas sabe, falamos sobre o genocídio, a ocupação em toda a Palestina, as ocupações americanas no Afeganistão, no Iraque, no Vietnã e assim por diante. A guerra por si só já é ruim o bastante. De novo, já é ruim o suficiente ter participado disso. Mas então, quando você percebe que o que fez ali foi errado, foi criminoso, foi imoral, isso torna essa ferida moral ainda pior.
E depois vem um segundo nível de ferida moral, que é a traição. Quando as instituições nas quais você acreditava deixam de ser dignas da sua crença. E essas instituições são a infraestrutura e a base da sociedade em que você vive. Ou é algo mais específico, como o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, certo? Você sabe quantos sargentos mores, coronéis e generais eu ouvi nos anos 90 dizendo que o Vietnã foi um erro e que nunca faríamos outro Vietnã? E então, em poucos anos, fizemos 2. Sabe, todos esses homens tinham estado no Vietnã e juravam: eu tiraria minhas águias ou estrelas ou arrancaria as listras do meu ombro, sabe? E nenhum deles fez isso. Então há uma traição que vem junto com isso, e isso agrava aquela ferida moral individual. E sim, é por isso que a ideia de guerra, a ideia de combate, por mais nobre que alguém tente torná-la, por mais justificada que possa parecer, por mais redentora ou restauradora que você ache que a violência possa ser, não é tão simples assim. Nunca é tão simples. E não acaba. Mesmo que você coloque um cara num avião ou num navio e o mande de volta para casa, a guerra continua com ele. E as consequências estão lá, sabe? Como estamos vendo nesses 78% dos israelenses. 28% É enorme. É enorme, eu acho. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Great pleasure, as always. Certo. Thank you, Nima. Obrigado, Nima.